Sabe, a membrana de uma célula está longe de ser só uma parede. Pensa nela, na verdade, como uma fronteira super inteligente, um segurança que controla absolutamente tudo que entra e sai. E esse controle, olha, é o que literalmente decide se a célula vive ou morre. Mas aí fica a pergunta, né? Como é que uma coisinha tão pequena consegue fazer tudo isso, se alimentar, respirar, jogar o lixo fora e ainda fofocar com as vizinhas? A resposta para tudo isso está nos processos super sofisticados do transporte de membrana. E é isso que a gente vai desvendar agora. Então, bora lá. Nosso roteiro é o seguinte: a gente começa entendendo essa fronteira e as regras do jogo. Depois, a gente mergulha no transporte passivo, que é o caminho mais tranquilo. Em seguida, vamos ver o transporte ativo, o passe VIP da célula. E para fechar, vamos descobrir como ela faz para transportar aquelas cargas pesadas. Para a gente entender toda essa movimentação, primeiro a gente precisa aprender o idioma que a célula fala. Existem algumas regras de ouro que mandam em todo esse tráfego através da membrana. E tudo começa aqui, no basicão. O ambiente da célula é basicamente uma solução química. Nela, a gente tem o soluto, que é o que vai ser dissolvido, e o solvente, que quase sempre é água, fazendo o trabalho de dissolver. Guarda esses dois nomes porque eles são os nossos jogadores principais. Agora, vamos dar nome aos bois. Uma solução pode ser hipertônica, que é quando ela tem muito soluto, está bem concentrada. Ou ela pode ser hipotônica, com baixa concentração de soluto. E se a concentração for igual dos dois lados? Aí pronto, a gente chama de isotônica. É tudo uma questão de comparação, de equilíbrio. E aqui está o conceito que é a chave de tudo, o gradiente de concentração. Se liga, se mover a favor do gradiente é como descer uma ladeira. É o caminho natural, do lugar mais cheio para o mais vazio, sem esforço. Agora, se mover contra o gradiente, aí é como subir a ladeira. Custa caro e exige energia para manter as coisas desiguais. Então, vamos começar pelo jeito mais fácil de cruzar essa fronteira. É o transporte passivo, que engloba todos os jeitos de atravessar a membrana sem que a célula precise gastar um pingo de energia. Era faixa. O mais simples de todos é a difusão simples. É basicamente o oxigênio entrando nas nossas células e o gás carbônico saindo. É a respiração acontecendo ali, no nível celular. As moléculas simplesmente seguem o fluxo, do mais para o menos concentrado. E pronto. E quem é que tem esse passe livre? Geralmente são moléculas pequenas e sem carga elétrica, como o oxigênio e o gás carbônico. Elas simplesmente deslizam pela membrana de boa, sem precisar de ajuda nenhuma. Tá, mas e as moléculas que são um pouquinho maiores ou que têm carga elétrica? Tipo a glicose, que dá energia pra gente. Elas não conseguem passar assim, sozinhas. Para elas, a célula tem umas portas especiais, que são proteínas. E aí o nome já diz tudo, é uma difusão facilitada. Olha só que legal! Íons como sódio e potássio e moléculas como a glicose usam esses canais de proteína e cada canal é super específico, como uma fechadura que só abre para uma chave. Isso garante que só a substância certa vai entrar ou sair. Agora atenção, porque na osmose o jogo vira completamente. Aqui quem se move não é o soluto, é o solvente, a água. Ela sempre vai fluir para onde tem mais soluto na tentativa de diluir aquele local e equilibrar as coisas. Essa tendência da água de entrar numa solução gera uma força, a pressão osmótica. E se a gente aplicar uma pressão ainda maior, dá para reverter o processo. É a osmose reversa, uma tecnologia incrível usada para purificar a água. E os efeitos da osmose, meu amigo, podem ser bem dramáticos. Se a célula está num meio hipertônico, muito concentrado, ela perde água e murcha. Em células animais, isso se chama crenação. Nas vegetais, plasmólise. Agora, se o meio é hipotônico, pouco concentrado, a célula enche de água. A célula animal pode até estourar, o que a gente chama de lise. Já a célula vegetal, como tem a parede celular para proteger, só fica inchadona, túrgida. Mas a vida da célula não é só seguir o fluxo, né? Às vezes ela precisa de um acesso VIP. E é aí que entra o transporte ativo, que gasta energia para mover substâncias contra a maré, contra o seu fluxo natural. Então, para ficar bem claro, transporte passivo é descer a ladeira, a favor do gradiente, de graça, sem gastar energia. Já o transporte ativo é subir a ladeira, contra o gradiente, e para isso tem que pagar um pedágio, que é a molécula de energia da célula, o ATP. E por que gastar essa energia toda? Porque isso dá à célula o controle total. Ela pode pegar para dentro nutrientes que estão em falta lá fora, ou pode expulsar um lixo que já está super acumulado.
É como um segurança de balada com uma lista VIP que decide quem entra e quem sai, não importa o tamanho da fila. E a grande estrela desse show é a bomba de sódio e potássio. Pensa num motorzinho que não para nunca. A cada ciclo, ela gasta ATP para fazer uma coisa incrível. Chuta 3 íons de sódio para fora e puxa 2 de potássio para dentro. E essa troca não é um detalhe, não. É o que permite que nossos neurônios se comuniquem e nossos músculos se contraiam. É fundamental para a gente estar aqui, vivo e pensando agora. Beleza, a gente já viu como entram as coisas pequenas e médias. Mas e quando a carga é gigante? Uma coisa que não passa nem com reza brava pelos canais de proteína. Aí a célula tem uma carta na manga, o transporte em massa. O processo se chama endocitose e é basicamente a célula comendo ou bebendo algo. A membrana envolve o que ela quer trazer para dentro, se dobra e se fecha, formando uma bolinha, uma vesícula, com material lá dentro. É como dar um abraço e puxar para dentro de casa. E tem 2 tipos principais disso aí. A fagocitose, que é o comer celular, serve para engolir partículas bem grandes e sólidas, tipo uma célula de defesa devorando uma bactéria. Já a pinocitose é o beber celular, para absorver líquidos. E tem também a versão gourmet, que é a endocitose mediada por receptor. Aqui o negócio é chique, super seletivo. A substância, tipo o colesterol, precisa primeiro se encaixar num receptor específico na membrana, como uma chave na fechadura, para só então a célula trazê-la para dentro. E claro, não é só de colocar para dentro que vive a célula, né? O que entra uma hora tem que sair. A exocitose é justamente o processo contrário. É a célula jogando lixo para fora ou liberando substâncias importantes para o corpo. As vesículas vão até a membrana, se fundem com ela e, pronto, liberam o conteúdo. Isso é muito, mas muito importante. A gente está falando da liberação de hormônios, como a insulina, da comunicação entre neurônios através dos neurotransmissores, da eliminação de resíduos, até da renovação da própria membrana da célula. E isso tudo deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Se a célula é essa fortaleza, com uma fronteira tão seletiva, como é que os remédios que a gente toma conseguem entrar para fazer efeito? E por outro lado, como é que os vírus conseguem invadir e sequestrar nossas células? A resposta está em como eles exploram e às vezes enganam esses mesmos sistemas de transporte que a gente acabou de ver.